Se você abrir uma empresa achando que teria mais tempo livre, mais calma e mais equilíbrio nos primeiros meses, eu tenho uma péssima notícia. Você provavelmente vai quebrar. A internet, ela tem vendido a imagem daquele empresário zen. O cara que trabalha, o cara que acorda às 5 horas da manhã, toma um café de rei, que medita, que treina, que faz um monte de coisa, que trabalha 4 horas por dia, passa a tarde jogando tênis, enfim, fazendo algumas coisas. E, de verdade, isso existe, só que isso é o prêmio. Isso geralmente não acontece no início da jornada. O maior perigo para o empresário que está começando no início da jornada é tentar viver o estilo de vida de quem já venceu, antes de passar por todo esse processo. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar por que eu acho que buscar o equilíbrio no início da jornada é praticamente dar um tiro no pé. E o mais importante, como atravessar esse caos sem perder a saúde, família, vida espiritual, entre demais outras coisas da nossa vida. Então bora comigo nesse vídeo, porque eu não sou guru, eu não vou tentar te vender nada, não te vendo facilidade, só te falo a verdade, te mostro a realidade, o meu ponto de vista. Vamos lá? Recentemente eu vi um vídeo aqui no YouTube de um cara chamado Júlio Lobo. Ele é um psicólogo e ele falava sobre a juventude. Ele falava que nos nossos 20 e poucos anos da nossa juventude, essa idade, essa fase não é feita para o equilíbrio, é feito para ter potência, para ter energia, para a gente poder fazer as coisas. E isso, quando ele falou isso, assim que eu estava vendo o vídeo, isso me fez despertar uma coisa relacionada à nossa vida na empresa, à nossa jornada de empreendedorismo. E aí, pensa comigo na sua empresa como um avião. Um avião, quando ele vai decolar, ele gasta a maior parte do seu combustível só para sair do chão. Durante a decolagem, tem que ter muita potência. Tipo assim, o piloto põe a turbina no talo, a estrutura começa a tremer, a gravidade está puxando para baixo. E o piloto, nesse momento, ele não está zen, ele não está equilibrado. Ele está focado, ele está tenso, ele tem que gerenciar 1000 coisas no avião para não dar problema. Se nesse momento o piloto resolve economizar 50% da potência para ter uma subida mais equilibrada, o avião não vai subir. Ele vai cair, ele vai bater, vai dar um acidente. E no mundo dos negócios, nas empresas, a gente chama isso de velocidade de escape. Eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está frustrado que o seu negócio não cresce, mas muitas dessas pessoas que pensam nisso provavelmente têm uma rotina muito que não condiz com a realidade. Provavelmente está tentando viver uma vida numa velocidade de cruzeiro, uma vida mais tranquila, trazendo essa comparação com a história do avião, enquanto o avião ainda está na pista tentando decolar, quando está tentando subir, pegar o voo. Tem gente que quer, por exemplo, sair todo dia, 17 horas, e quer ter um fim de semana intocável, a noite intocável, desde o primeiro dia. E tipo assim, eu não estou crucificando isso, eu não estou falando que isso é errado. Estou falando que no meu ponto de vista, na fase de começar uma empresa, de tirar um negócio do zero, para mim, na minha opinião, isso não é interessante. Porque a conta, ela não fecha. O início de todo negócio é luta, é batalha. Tipo assim, parece que tudo conspira para o negócio não dar certo, para o negócio deixar de existir. O mercado, ele é muito caótico e para a gente conseguir dar ordem nesse caos, a gente precisa fazer uma injeção desproporcional de energia. A gente precisa fazer muito mais do que é necessário. Ah, Caio, mas eu não quero ser workaholic. Eu também não. Eu acho que nem Deus quer isso pra gente. Mas existe uma diferença muito grande entre ser viciado em trabalho e ser um empreendedor esforçado. Se você pegar lá na Bíblia, por exemplo, Salomão não construiu o templo trabalhando 4 horas por dia, 5 horas por dia. Neemias não reconstruiu os muros de Jerusalém fazendo pausa ali para fazer mindfulness, meditação e coisas do tipo. Eu creio, e vendo que a palavra fala, eu creio que eles tinham uma missão e aplicaram intensidade até que a missão, o objetivo deles estivesse concluído. E se você está nos primeiros meses do seu negócio, está começando, pare de se culpar por estar cansado. Pare de achar que você está fazendo alguma coisa errada só porque sua vida está uma bagunça. A bagunça é sinal que você está no processo. Calma que isso aqui não é um vídeo de coach. E aí, trazendo um pouco do conceito lá do vídeo, eu vejo que as empresas, elas passam por 3 fases. A primeira fase é a fase de potência, é mais ou menos ali do início até, vamos supor, 2 anos, mas pode variar muito, de acordo com a maturidade, de acordo com os resultados. Nessa fase é que a gente precisa fazer acontecer, e o tal do equilíbrio aqui é uma ilusão.
E no início, você é o que vende, você que faz o financeiro, você que cobra, você que paga, você que contrata, você que demite, você que faz o cafezinho da turma ou o seu café. E o objetivo aqui não é o conforto. O objetivo é conseguir sobreviver, conseguir estruturar a empresa para o negócio decolar. É nesse momento que você vai precisar aprender a ser um pouco casca grossa, porque você vai levar muito não de cliente, vai começar a aparecer boleto ou aparecer cliente pedindo reembolso justamente no momento que você não tem nada de caixa, seu caixa está zerado. Mas é isso aí, é a vida do real dos negócios. Os negócios são assim, empreender é sobre isso. Nessa fase da empresa, assim como quando a gente é jovem, a gente tem muita energia, a gente tem que ter uma energia para resolver os problemas e fazer acontecer, para aí sim a gente passar para a fase 2. A fase 2 é meio que uma fase de progressão. É depois que você sai dessa fase 1, você começa a conseguir decolar, até, vamos supor, vamos chutar aí, 5 anos de empresa, depende também, essas datas assim, varia muito de acordo com a maturidade de cada empresa. Mas é nesse momento que você vê que você já sobreviveu, que você conseguiu passar pelo caos, pela decolagem e o avião já saiu do chão. Então, provavelmente você já tem um time, você já tem alguma certa previsibilidade, já tem cliente todo mês ali, já tem cliente recorrente, você tem seus clientes satisfeitos, você já tem um produto ou algo maduro que você vende, e aí você vai começar a buscar pela estabilidade. É nesse momento que você começa a investir em processos mais inteligentes, em ter mais tecnologia, você tem capacidade de ter melhores pessoas para montar uma equipe mais bem estruturada. E aí sim o equilíbrio começa a aparecer. Não porque você está trabalhando menos, mas você está trabalhando mais inteligente. Eu particularmente, eu me enxergo, tá nessa fase, a gente está sempre buscando crescer, não me considero estar super tranquilo, super resolvido. Aqui tem a turma que está trabalhando, mas eu estou aqui com o pessoal sempre pensando de como a gente pode fazer melhor, como que a gente pode conseguir trazer mais estabilidade, tanto para nós como sócios, como para a empresa em geral. Deixa eu fazer um adendo rápido aqui. Se você é um empresário que já passou da fase de brincar de empreender e quer conversar sobre estratégias reais de crescimento, de como estruturar toda essa bagunça que a sua empresa está vivendo para poder ter lucro, então se inscreve aqui no canal. Aqui nesse canal não tem papo de guru, a gente não fala de hack mágico, somente a realidade do negócio, a vida real mesmo sobre empreender, os desafios que acontecem, as coisas que dão certo e o que não dá certo. E aí, por fim, a gente entra na terceira fase, que é a fase de deixar um legado. É depois que você alcança a estabilidade, você já tem aí mais de 5 anos, 10 anos de maturidade, depende do negócio, tá? Tem negócio que vai chegar a isso aí com 20, 30 anos. Mas é nesse momento que entra a tal liberdade que te venderam aí na internet, que os gurus te venderam. Aqui você começa a ter paz e ter lucro. Mas você só chega na fase 3 passando pela fase 1 e pela fase 2. Não tem como começar um negócio já na fase 3. É impossível, é um processo, uma jornada. E aí o problema é que as pessoas querem ter os benefícios da fase 3 sem passar pela primeira e pela segunda fase. Ou pior, quer ter os benefícios da fase 3 tendo uma estrutura de uma empresa que está lá no início, na fase 1. Isso gera nas pessoas, gera nos empresários uma ansiedade terrível. E eu falo porque eu já passei por isso. A gente começa a sentir fracassado porque a gente vê um influencer, um cara na internet de 19 anos que ficou milionário com alguma coisa no digital e tá trabalhando às vezes na praia, sei lá, e a gente tá ralando, a gente tá acordando cedo e, pô, o que é isso? Será que a gente tá fazendo alguma coisa errada? E eu vou te dizer a verdade, ou esse cara que faz esse tipo de propaganda, né, de divulgação, ou ele tá mentindo, ou ele é uma exceção em, tipo assim, 1 em 1 milhão e, tipo assim, que o cara nem entra nas estatísticas gerais de empreendedores de verdade mesmo. Ou ele criou uma coisa aí que vai desmoronar em pouco tempo, como a gente vê que sempre acontece. Empresas sólidas que honram a Deus, sustentam famílias por gerações, elas são construídas com muito suor, com muito trabalho, com lágrimas e muitas vezes noites mal dormidas. Tudo bem, gente, a gente não precisa romantizar isso não, a gente não precisa glamorizar isso não, é a verdade. É a vida real acontecendo, é os negócios acontecendo. Ah, Caio, mas você está me dizendo que eu tenho que abandonar minha saúde, minha fé, minha família para focar só em trabalhar? Não, é de jeito nenhum. É aqui que a gente separa dos gurus de produtividade, daqueles caras que falam as besteiras na internet. Eu também sou empresário, eu também sou empreendedor e eu sei dessas dificuldades, eu passo por isso. Eu treino, eu tento cuidar da minha saúde, eu, enfim, tenho os meus problemas pessoais, só que eu tenho uma motivação específica.
Eu sei a fase que eu estou, eu sei a jornada que eu tenho vivido. E eu, no meu caso, eu busco tudo isso, eu busco treinar. Vocês já viram um vídeo aqui, se você não viu, tem um vídeo de alguns hábitos que eu tenho para me tornar um empreendedor melhor. E eu busco isso justamente porque eu vejo que eu estou no processo de construção. E eu faço justamente para que eu consiga me desempenhar bem, para que eu consiga ter uma produtividade boa, para que o meu corpo, né, e eu vejo isso, não entenda mal, não entenda com papo de coach, mas se o meu corpo não está bem, se minha mente não está boa, eu não consigo desempenhar um bom papel, um bom resultado. Se eu não estou bem, consequentemente a empresa inteira não vai bem. Não estou falando de um dia, não, estou falando de uma fase. Estou passando um mês mais depressivo, algum problema, se isso me afetar, isso vai afetar a empresa, é inevitável. E olha para você ver, se você vai passar por uma jornada de trabalho de 10, 12 horas por dia, uma semana atípica ou algo que você precisa desempenhar, né, precisa dar uma atenção maior, faz sentido você pôr dentro do seu corpo, você comer bobagem? Você comer coisas que não vão te nutrir, que não vão te alimentar bem? Não, pelo contrário. Você precisa estar buscando comer coisas boas, buscando ter um pouco de saúde para você aguentar mais. A gente às vezes faz coisas inversas, né? A gente trabalha demais e come bobagem, sendo que deveria ser o contrário. Pode trabalhar demais, mas tem que comer bem. E o pior, muitos empreendedores ainda abandonam Deus quando a agenda aperta, quando tem muito trabalho. Falam tipo assim, eu estou muito ocupado para orar, estou sem tempo, correria danada. É sempre assim. Só que isso é a mesma coisa de falar assim, pô, eu tô dirigindo muito rápido, nem preciso olhar no GPS, não. Tô indo para algum lugar, tô indo para uma cidade lá longe, não vou olhar no GPS, porque eu tô muito rápido, não tenho tempo. Não faz sentido. E é justamente quando o caos aperta, quando o negócio fica meio doido, que a gente precisa da direção divina. Na verdade, a gente precisa sempre da direção divina. Às vezes, nesses momentos que a gente vai precisar de mais direção. E a oração, o tempo com Deus, eles não podem ser negligenciados, não pode ser mais uma tarefa. Tem que ser talvez a primeira tarefa do seu dia, porque eles são a sua âncora. Sem essas coisas, você vai começar a virar escravo do dinheiro. E empreender para virar escravo é muito burro, é uma burrice sem tamanho. A gente, na verdade, está empreendendo para buscar ser livre e não para buscar ser prisioneiro. Quando a gente fica prisioneiro do dinheiro, cara, esquece, dá tudo errado na nossa vida. Então, além de todas as coisas que eu já falei, mantenha sempre o treino, alimentação saudável e devoção, o seu tempo de oração. Mas entenda, tudo isso que eu falei são o combustível para a gente poder ir para a batalha, ir para a guerra. Não são uma fuga. Eu não posso usar o treino, a alimentação para fugir da minha realidade. E por fim, a gente tem um ponto muito crítico, que é como conciliar isso com a nossa família. Provavelmente você está me perguntando aí, nossa, Caio, como que eu vou fazer com a minha esposa, como que eu faço com meus filhos, enfim, com a minha família em geral. E é claro que a gente tem que pensar na nossa família, a família é o nosso pilar. E eu consigo sentir isso na pele porque eu sou casado, eu sei como é que funciona. E tem vezes que eu preciso dar um gás maior aqui, às vezes ficar mais na empresa, chegar mais cedo, ir embora mais tarde, trabalhar mais, ir pra rua, visitar cliente, viajar. Isso tá tudo certo, faz parte. Só que tem um ponto que muitas pessoas se esquecem, que eu te dou essa dica talvez para você fazer, é ter um alinhamento de expectativa. É tipo assim, você chegar para sua esposa, para o seu esposo e conversar, ter um alinhamento do tipo assim, pô, tá acontecendo isso aqui, pelas próximas semanas, pelos próximos meses, eu vou precisar dar uma atenção maior, um foco maior, mas isso é pontual. E eu vou fazer isso por um motivo específico, que talvez vocês tenham aí. E aí, em troca disso, tal dia da semana, tal tempo, eu vou desacelerar, eu vou conseguir conciliar melhor, mas eu preciso do seu apoio nessa fase. Tá vendo como que é diferente quando você alinha a expectativa? Quando você conversa com o seu parceiro, com a sua família, consegue ter esse apoio na sua jornada de você empreendendo? É totalmente diferente de você agarrar no serviço, você trabalhar demais, não dar satisfação e isso virar um caos na sua casa. Quando existe um porquê ou uma data limite, mais importante, uma data limite, o sacrifício ele se torna um projeto familiar, não simplesmente uma negligência, o que às vezes causa muito problema familiar, principalmente em famílias de empreendedores, é porque você tem sempre uma parte que às vezes ela está presente fisicamente, mas mentalmente está longe, não consegue separar as coisas, não consegue ter uma data limite para um período de trabalho, e aí mistura tudo e vira bagunça. Por fim, o que eu quero que você pare de acreditar é nessa baboseira que eles falam aí na internet, porque não existe vitória sem passar pela luta, sem passar pelo processo,
Claro que existem negócios, alguns crescem mais rápidos, outros mais devagar e outros nem crescem, mas eu tenho certeza que não existe empresa sólida construída com equilíbrio desde o dia zero. Você pode pegar aí as maiores empresas do mundo, conversar com os maiores empreendedores, nenhum começou tendo uma vida equilibrada, começou vivendo tranquilo desde o início. No início da sua empresa é hora de você gastar energia, é hora de errar rápido, é hora de você testar. Às vezes, se preciso, passar mais tempo no escritório, enfim, no seu computador, de você dar o gás mesmo. E tá tudo certo, isso é uma fase. Isso vai passar, enfim, tem uma data limite, como eu disse. A gente não pode ter medo do cansaço, a gente pode ter medo de daqui 10 anos olhar para trás e ver que a gente não conseguiu construir nada porque a gente estava preocupado demais em viver uma vida confortável, uma vida de Instagram mostrando para as outras pessoas. A verdadeira paz, para mim, é aquela que você consegue empreender e ter a liberdade, onde você não é refém do seu negócio, onde você não tem que ficar horas e horas trabalhando, mas isso, como eu disse, é um processo. Você não vai conseguir ter essa paz sem passar por um processo de trabalho árduo, por um processo de construção. Se você sente que está no meio desse furacão, querendo desistir, cara, levanta a cabeça, bola para frente. Se você acha que eu posso te ajudar, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você marcar um bate-papo comigo e apenas confie, porque você está na fase da decolagem. E é normal isso ser um período turbulento. Segura firme, confie em Deus e continue acelerando. Te vejo no próximo vídeo.